É muita coisa, né? Veja só, essa questão de como a Jurema chega para mim, a Jurema me conectou com a parte de mim que eu nem sabia que existia. A Jurema me conectou com a minha ancestralidade de uma forma como eu nunca imaginei que eu poderia me conectar. E quando eu comecei a frequentar a Umbanda, no mesmo período que eu frequentava o terreiro onde eu comecei, na Umbanda, onde eu frequentava não, onde eu participava do terreiro, eu recebi um convite de conhecer um terreiro de Jurema, que era Umbanda Jurema, e eu frequentei esse terreiro. E foi nesse terreiro que eu tive algumas experiências fantásticas e algumas revelações fantásticas que até hoje reverberam na minha vida, como por exemplo que o meu caboclo era pena branca, o meu preto velho, a minha jornada sacerdotal, uma menção sobre ela que foi com o mestre Raimundão da Jurema. Raimundão da Jurema é o nome da entidade, tá? Mestre Raimundão me atendeu e me passou algumas informações, algumas coisas que mexeram muito comigo. E a Jurema sempre me encantou desde esse encontro com o mestre Raimundão. Mas eu fazia parte de um terreiro de Umbanda e o meu terreiro não via, na época, não sei hoje, meu terreiro matriz, não via com muitos bons olhos algumas práticas, algumas questões, assim, eles eram um pouco receosos, com medo de que não fosse algo tão interessante. E aí eu fui criando esse desejo pela Jurema, esse amor pela Jurema, até que eu recebi um chamado para compor uma firmeza de Jurema, e eu fui construindo isso, eu ia para a mata, catar Jurema, colher Jurema, fazia bengala, fazia tronco para colocar no alguidar e cultuar o caboclo. E até que eu passei por uma situação num terreiro, nesse mesmo espaço, aonde um médium utilizou da mediunidade dele para me assediar. E isso ali, naquele momento, mexeu muito comigo e eu generalizei esse processo como se fosse a Jurema, como se fosse algo do Catimbó Jurema, né? Como se o Catimbó Jurema fosse um ambiente inseguro, fosse um ambiente onde eu estaria vulnerável ou que permitisse esse tipo de coisa. E desde então eu me afastei, mesmo gostando muito da entidade do mestre Raimundão, do universo juremeiro, da cosmovisão juremeira. E anos depois, eu conheço o mestre João Batista, que era um seguidor do meu Instagram, participava das lives, começou a conversar comigo sobre Jurema e Umbanda, me perguntava algumas coisas de Umbanda, eu perguntava de Jurema, até que João Batista, que hoje é meu padrinho de Jurema, começou a me falar sobre a Jurema de uma maneira que eu me reencantei. Eu entendi que não era um processo da Jurema Sagrada, não era um processo do Catimbó, foi algo que eu passei num evento isolado específico, que não representava a religião, e ele, e ele se tornou a pessoa, para mim, mais especial dentro desse contexto e que eu escolhi como meu padrinho, como meu mestre de Jurema. Como a gente tem um pai de santo, na Jurema a gente tem um padrinho, que é quem inicia, né? E isso não configura uma necessidade de você participar de um terreiro, mas de você ter essa relação com o seu padrinho, com aquela pessoa que lhe apadrinhou. Por mais que ele não tenha um terreiro, né? Ele se torna também seu mestre, ou aquele que lhe leva ao seu mestre. Então, eu estava nesse processo dele vir, ele mora no Rio Grande do Norte, eu moro em Pernambuco, e eu fiquei nesse processo de dúvida, até que eu visitei uma amiga minha, em Juazeiro do Norte, que é uma rezadeira, uma médium, que não tem terreiro, não tem associação com terreiro nenhum, nunca foi, nunca participou de terreiro, mas tem uma mediunidade fantástica, né? E chegando lá, eu nem tinha conversado nada com ela sobre isso, ela vira para mim no final da conversa e fala para mim assim: tem um homem, uma pessoa, que toda vez que você vem aqui, pelo menos nas últimas 2 vezes que você veio aqui, ele quer falar com você e eu sempre esqueço de dizer para você. Ele é um homem que está utilizando um chapéu de palha grande, um chapéu grande,
um copo grandão assim, tem um cachimbão grande, sentado num toco de madeira, com a roupa assim, assim. E ele disse para mim, diga a ele que não se esqueça de mim. Aí ela, mas quem é você, né? Eu perguntei para ele, e ele disse, meu nome é Raimundão. Eu quase caí para trás na hora, né? Quando ela falou isso, assim, meu Deus do céu, Raimundão, há anos que eu não falo com essa entidade, não falo mais com o Pai de Santo, que a incorpora, né? E ele foi levar essa mensagem para essa minha amiga, no momento em que eu estava na dúvida se era o momento de adentrar a Jurema, de viver esse processo de iniciação na Jurema. Raimundão vem e traz essa confirmação. E quando eu volto para o terreiro, aqui em Petrolina, eu recebi a oportunidade, tive a oportunidade de receber Raimundão, e ele veio anunciar a chegada da Jurema no terreiro. Foi uma felicidade muito grande para mim, assim, esse reencontro com ele, essa alegria dele trazer essa mensagem para mim. Tenho muito carinho, uma devoção com essa entidade. E a partir daí, a Jurema me reconectou com algo que eu não sabia que existia em mim, que é a minha ancestralidade indígena. Foi com isso que seu Pena Branca começou a trazer coisas que ele nunca tinha falado para mim. E ele começou a dizer para eu fazer coisas que eu nunca tinha falado para eu fazer. Né? Inclusive, ele virou para mim e falou assim, como é que teu terreiro é aldeia Pena Branca, você nunca foi na aldeia? Vá para a aldeia. Vá para as aldeias, vá conhecer o meu povo e vá em busca da sua ancestralidade. E aí que eu fui descobrir, investigando mesmo nos papéis da família, coisas que ninguém fala, porque as pessoas foram ensinadas a esconderem isso, né, por medo de uma perseguição. E eu fui descobrir que eu tenho uma ancestralidade indígena cariri, do povo cariri. Tenho essa ancestralidade indígena tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eu fui a primeira pessoa da família a descobrir, de ambos os lados, porque ninguém tinha interesse, né, de procurar isso, assim. E foi um processo de reconexão com a parte de mim de um jeito que eu não consigo, assim, explicar em palavras. É muito emocionante para mim, porque hoje, quando eu canto um toré, quando eu canto uma música na língua nativa, quando eu canto para os caboclos, parece que é uma parte de mim ali que está se reencantando, né? Uma parte de mim que vem de muitos que vieram antes de mim, sabe? A sensação de dizer assim, é aqui, eu sou isso. Eu estou no meu lugar, minha raiz está plantada aqui, está tudo certo. E eu me emociono, assim, a maioria das vezes que eu falo disso, porque é um processo de rasgar que a Jurema faz comigo, que a Umbanda me trouxe para esse caminho, mas a Jurema é o meu pertencimento, né? Os meus ancestrais cariris eram juremeiros, tomavam jurema há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E é assim, foi assim, está sendo assim, está sendo maravilhoso. Eu amo a Jurema e amo a Umbanda também. Só que a Jurema tem esse lugar de mexer numa coisa muito, muito ancestral, especial em mim, que sempre me emociona bastante ao falar sobre ela. Não que a Umbanda não tenha, né?